Então, deixem-se estar de pé. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Depois Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Podemos sentar-nos. Este é o Evangelho do Domingo da Misericórdia. E hoje, agora, toca-me falar do sacramento da reconciliação. Um tema de que eu gosto muito de falar e de que já falei muitas vezes e vou continuar a falar enquanto tiver juízo. Não é? Da confissão. Porquê? Porque, infelizmente, a primeira ideia, a mais importante ou uma das mais importantes, é que o sacramento da reconciliação, a possibilidade de podermos ter os nossos pecados perdoados, indo ter com um padre, é um dos maiores dons da misericórdia de Deus. Se nós pensarmos bem, é um dos maiores dons. Jesus perdoa-nos os pecados. E temos a certeza, ouvimos com os nossos ouvidos: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma graça sem medida. E é bom a gente, de vez em quando, relembrar destas coisas, porque às vezes achamos que é devido. Não é? É um grande dom de Deus. Não é? Infelizmente, pouca gente já percebe isto. E, infelizmente, somos muitos católicos em Portugal, ou pelo menos muitos batizados, mas poucas confissões. E poucas boas confissões. Não sei as estatísticas, mas é difícil, não é? 10% dos batizados vai à missa ao domingo. Não é? Eu acho que para aí uma metade comunga. Não é? Nas cidades comungam mais, sem estar preparados, muitas vezes. Nas aldeias comungam menos. Ainda as pessoas ainda têm noção de que, se fizeram pecados graves, não podem comungar. Agora, nas cidades há um pouco a moda de bora aí, vamos todos. Não é? E comungar sem estar preparado, em vez de me unir a Deus, ofende ainda mais a Deus, ainda me enterro mais. Sou padre, eu, graças a Deus, confesso-me. Eu sei, vocês confessam-se, mas é bom saberem, terem estas ideias claras para poderem ajudar os vossos familiares, os vossos amigos, colegas de trabalho. Sou padre, se eu dissesse isso, eles não me falavam mais. Com jeitinho, quando chegar o momento, não é preciso entrar de pé juntos, não é? Com calma, mas é importante saber as coisas para os poder ajudar verdadeiramente. E este ajudar verdadeiramente, no fundo, na prática, é ajudar alguém a confessar-se bem. Se calhar é uma das melhores obras de misericórdia que a gente pode pensar. Porquê? Porque a salvação da pessoa depende do perdão de Deus. Quem morre em pecado mortal, sem estar arrependido, condena-se eternamente. Faz muita diferença. Agora, há poucos dias, morreu um amigo da minha família e que passou muitos anos sem se confessar, toda a gente aflita, toda a gente a rezar. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele nunca quis, até que, pouco antes de morrer, aceitou. Disse à mulher: chama um padre. Lá foi o padre a correr, ele lá se confessou, lá partiu. Faz toda a diferença. Toda a diferença.
isso devemos aproveitar bem este sacramento que Jesus nos deixou. Porquê é que tão pouca gente se confessa hoje em dia? Eu penso que o maior obstáculo é porque se perdeu o sentido do pecado. Perdeu-se o sentido do pecado, já vamos ver porque é que se perdeu o sentido do pecado. As pessoas até percebem que fazem coisas mal. Eu fiz isto, eu disse isto, não devia ter dito. Eu fiz aquilo, prejudiquei, não sei. Mas já não percebem que o pecado é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. E isso é a parte mais triste do pecado. Não é só foi um erro. Também é um erro. Eu prejudiquei o meu irmão. Também prejudicaste o teu irmão. Mas a parte mais triste do pecado é ofendi a Deus. Ofendi a Deus. E a paixão de Jesus lembra-nos isto. Sempre que nós fazemos a Via Sacra ou meditamos na paixão, Jesus lembra-nos que o pecado magoa. O pecado dói a Jesus. E muitos santos mesmo, para não dizer todos, se santificaram muito meditando na paixão de Jesus. Porque a paixão de Jesus ajuda-nos a duas coisas muito grandes. Uma, a tentar responder com mais amor ao amor infinito que Jesus tem por nós. Jesus, quando a gente medita na paixão dele, Jesus diz-nos: olha, meu filho, fiz isto tudo por ti. E então, quando fazemos a Via Sacra, ou vemos, ou pegamos no Evangelho, meditamos na paixão, ou vemos aquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, dá-nos vontade de ser melhores. Dá-nos vontade de pecar menos e de amar mais. É exatamente isso que se quer. Havia santos que faziam a Via Sacra todos os dias. Ou que meditavam na paixão todos os dias. Não estou a dizer que temos que fazer isso, mas é muito bom, pegar no Evangelho, como eu disse, fazer a Via Sacra, ou pelo menos algumas estações. O texto da Misericórdia, às 3 horas, também nos ajuda a meditar na paixão. Jesus insiste muito nisso, à Santa Faustina. Se calhar, se houvesse outro microfone, eu agradecia, porque isto está a falhar um bocado. Não sei se é possível. Pronto. Jesus, às 3 horas, recolhe-te e medita na minha paixão. Não é? Portanto, Jesus sempre a tentar ajudar-nos a perceber que o pecado ofende a Deus e o amor infinito que Ele nos tem. Às vezes somos pouco generosos com Deus porque não temos à frente dos nossos olhos o que Jesus fez por mim. Às vezes lamentamos, dói-me as costas e tal. Pois olha para Jesus na cruz. E quando meditamos em Jesus e na paixão, lamentamos-nos menos. Também é outro efeito muito bonito da meditação da paixão. E porquê é que se perdeu o sentido do pecado? A culpa são vários fatores conjugados. No fundo, o mundo, que hoje em dia anestesia-nos com divertimentos e com luzinhas, com coisas boas, e que nos distraem, que não são coisas necessariamente pecado, mas que nos distraem da paixão de Jesus, nas coisas importantes. E, portanto, vou desligar este. E, portanto, com muita facilidade, o nosso espírito já não considera estas verdades mais importantes. A nossa salvação, o pecado separa-nos de Deus e um dia vamos morrer e céu ou inferno, ou purgatório. Não há outra alternativa. Segundo fator que contribui para se perder este sentido do pecado. Os padres e os bispos já não falam disso. Portanto, a gente vai à missa, ou pega num jornal católico, ou numa revista católica, e abre, e da primeira à última página não se ouve a palavra pecado uma vez. Não se ouve a palavra inferno uma vez. E também poucas vezes se ouve, ou nenhuma, a palavra graça de Deus. São duas, não é? Que são coisas fundamentais. Se o inferno não existe, se a graça de Deus não existe, vamos fazer outras coisas. Estamos aqui, porquê? Porque isto faz toda a diferença na nossa vida.
Faz toda a diferença. Nesta terra, mas sobretudo depois da morte. Na outra faz toda a diferença. Já não se fala disto. E de que é que se fala? A gente abre jornais católicos ou ouve os padres e às vezes os bispos, fala-se de coisas interessantes, mas que não são o mais importante. Fala-se das alterações climáticas. E fala-se das migrações. Não são coisas más, mas são apenas coisas muito humanas. Então, e a saúde da alma? Então, e a saúde da alma? No fundo, são discursos muito sociológicos, muito políticos e pouco espirituais. E, portanto, o povo de Deus, com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de discursos muito sociológicos e muito políticos, às tantas esquece que existe o pecado, esquece que existe a graça de Deus, esquece que existe o inferno, esquece que existe o purgatório e esquece que existe a confissão. Se não há pecados, eu vou à confissão fazer o quê? Portanto, este é o problema. O problema é, fala-se pouco disto e não se explica às pessoas, não se ajuda às pessoas. E mais grave, às vezes as pessoas, coitadas, até se querem confessar, mas têm que andar a correr atrás do padre. Seu padre, o senhor não me quer confessar? Não, o senhor não é preciso. Confessou-se há quanto tempo? Confessei-me há um mês. Não é preciso, tenha juízo. Seu padre, é um direito dos fiéis receber os sacramentos. É um direito dos fiéis receber os sacramentos. O padre não é dono do perdão de Deus. É apenas ministro, ou seja, é apenas servo. O perdão de Deus, o fiel que está bem disposto a receber bem disposto no sentido teológico, não é? Que está pronto para confessar-se, ou seja, que está arrependido, tem direito a receber o perdão de Deus. Tem direito. É uma questão de justiça. Os fiéis têm direito aos sacramentos. Os padres são ministros. Não são donos da graça de Deus. São apenas canais da graça de Deus. Portanto, um padre que não tem tempo para confessar, o que é que anda a fazer? Anda baralhado das ideias. Não é? É como não ter tempo para celebrar a missa também. É porque só Ele nos pode absolver dos pecados. Mais ninguém. E, portanto, os padres deviam estar mais tempo no confessionário, que ainda por cima já não existe, queimaram o confessionário. As igrejas não têm confessionário hoje em dia. Os padres deviam estar mais tempo no confessionário, sentados, disponíveis para os fiéis se poderem confessar. Eu vejo nas minhas paróquias. Eu tenho um hábito muito simples. Confesso sempre meia hora antes da missa. Qualquer missa. As pessoas sabem que se forem meia hora antes podem-se confessar. Acham que vêm pessoas confessar-se ou não? É óbvio que vêm. Sempre. E são pouca gente. As paróquias são pequenas. As pessoas querem confessar-se. E para elas é uma grande ajuda. Pois às vezes há umas que dizem: seu padre, já me confessei mais vezes consigo do que na vida toda. Mas ainda bem. A tua alma está melhor. A tua vida mudou bastante, graças às graças que recebeste na confissão. No fundo é uma questão de fé. Acreditamos que Jesus nos perdoa, sim ou não? Sim. Então, confessas-te. Acreditas que na confissão recebes a graça de Deus? Que recebes a graça também, uma graça especial, que só se recebe na confissão. Vejam bem, cada sacramento dá também uma graça especial. Há uma graça que se recebe na confissão, que não se recebe na missa, que não se recebe no batismo, que é uma graça também de cura. Por isso é que o sacramento da confissão está dentro dos sacramentos de cura, se forem ver no catecismo, cura espiritual, para as nossas doenças espirituais. O que é que são as nossas doenças espirituais? São os nossos pecados, os nossos vícios. Portanto, se tu confessaste de mentir ou de roubar, vais receber uma graça especial para curar esse problema. Seu padre, mas não foi à primeira, mas podes ir mais vezes. Jesus nunca disse, só se podem confessar 3 vezes na vida. Nunca disse. A Igreja nunca disse, não há limite, não se pode confessar um fiel mais do que... Nunca disse. Só diz que só se pode confessar quem estiver arrependido. Isso diz e diz com razão.
Porque se não estamos arrependidos, estamos a brincar com o perdão de Deus. Não é? Deus perdoa quem se arrepende. É bastante óbvio, não é? Hoje em dia há esta polémica toda dos recasados, podem comungar ou não podem. Quer dizer, só podem comungar se se arrependem. Ou seja, uma pessoa não pode querer viver em pecado, querer ficar no pecado, ou seja, viver com uma mulher que não é a minha mulher, viver maritalmente, né? E receber o perdão de Deus. Não contradiz, não é? É como alguém dizer, eu estou arrependido de ter roubado um carro ao meu irmão, pronto, e já devolveu o carro. Sr. Padre, isso ainda não. Então, se está arrependido, o carro não é seu. Deu o carro ao seu irmão, não é? Qualquer pessoa percebe isto. Mas hoje fala, uma confusão. Se não largarmos o pecado, a graça de Deus não entra no nosso coração. É simples. O nosso coração fechado não consegue receber a graça de Deus. Não é? E se for mesmo grave, ou seja, se eu não tiver arrependido de um pecado grave, eu faço mais um pecado, que é brincar com um sacramento. Brincar com o perdão de Deus. É um sacrilégio. Estou-me a confessar, mas no fundo não quero largar o pecado. Pecado grave. Sobre o pecado leve, prejudica o fruto do sacramento. Por isso é que é muito importante, a coisa mais importante, obviamente, é o arrependimento ser sincero na confissão. O que é uma confissão bem feita, Sr. Padre? É uma confissão bem preparada, portanto, fazer bem o exame de consciência, ver os 10 mandamentos, ver o que é que diz, já pouca gente sabe, não é? Pegar num exame de consciência, ler com atenção, preparar-se, parar em silêncio, ver, fiz isto e aquilo e aquilo. E depois sincera, vou ter com o padre e digo os meus pecados como eles são. Às vezes caímos aqui em muitos erros, ou falhamos muito porque somos muito genéricos. Às vezes há pessoas que vão ao padre e têm vergonha. Sr. Padre, isto não é fácil. É verdade. Mas depois dizem, Sr. Padre, eu fiz umas maldades, umas ações que não devia ter feito. Como e o que é que isso significa? Roubar é uma coisa, matar é outra, cometer adultério é outra. Não é igual. Não é? O que a Igreja nos ensina é, somos obrigados a confessar os pecados graves, o tipo do pecado, matei, roubei, cometi adultério, e o número de vezes. Para os pecados graves, é obrigatório confessar os pecados graves, o tipo e o número de vezes. Matei 3 pessoas, cometi adultério 3 vezes, faltei à missa ao domingo 2 vezes, por culpa própria. Podia ter ido à missa ao domingo, mas fiquei a fazer o almoço. Os meus filhos vinham de viagem, fiquei a fazer o almoço. Devias ter ido e devias ter levado os teus filhos. Ou fui para o Algarve e não sabia se havia missa, devias ter informado, porque há missas no Algarve e podias ter ido à missa. É um pecado grave, faltar à missa por culpa própria. Não foi por mal, mas foi por desleixo. E o desleixo pode ser grave. Não é? Como por desleixo ao telemóvel no carro, matei uma pessoa. É um desleixo grave. Eu não queria matar, mas matei. Quem é que me manda andar a brincar com o telemóvel a guiar? Não é? Portanto, temos que ter cuidado. Não é? Outra coisa grave que infelizmente acontece muito, a contracepção no casamento. Não é? Há muitos casais, segundo as estatísticas, 90% dos casais pratica a contracepção. Não é? Com a pílula, com o preservativo, com o dispositivo, etc, etc. Não é? Com o laqueamento das trompas, No fundo é tudo igual, do ponto de vista moral. Não é? E é um pecado grave. É um pecado grave. Portanto, a gente devia confessar o tipo e o número. Padre, patriquei a contracepção 3 vezes. Não é? E devia-se arrepender. O mais importante nem é só... É arrepender-se e não voltar a fazer. Mas, padre, mas eu não posso ter 15 filhos. Pronto, então, mas estuda o que é que a Igreja diz. Se não podes ter mais filhos, tens de ter paciência, tens os métodos naturais que, em graves motivos, podemos usar. Tens a abstenção, se tiveres que esperar por mais uns anos, e etc. Não é? Mas isto ninguém faz. Não, ninguém faz. Mas é o que a Igreja ensina há 2000 anos.
Quem é que acha que estás enganado? Que é a igreja ou és tu? Ou é o mundo? Não é? Andamos a ver muitas horas telenovelas e não sei o quê. Depois dá nisto. Depois a confusão é total. Não é? Portanto, acusar-se dos pecados graves, ser concreto, ou seja, chamar os bois pelos nomes. Não dizer, fiz maldades, fiz coisas que não devia. Isso não é nada. O que é que fizeste? Quais são os pecados? Menti, roubei, falei mal, etc. Falta. Pronto. Depois, mais um conselho. Isto é um conselho, não é obrigatório. Não é? É bom começar logo pelos piores. Às vezes nós andamos ali, há uns que nos custa confessar. Não é? Temos vergonha, não sei, e o padre já nos conhece, já a semana passada fui lá, aquela coisa, não é? Paciência, pontapé na vergonha. Eu não tive vergonha de os fazer e tenho vergonha de os confessar, não é? Devia ser ao contrário. Devia ter vergonha de os fazer e não ter vergonha de os confessar. Portanto, mandar os pedregulhos grandes logo à frente. Sou padre, olha, bumba, aqui vai. E pronto. E depois para o fim já são coisas mais... Distraí-me na oração, zanguei-me com o meu marido. Depende, isso também pode ser. Depois, ser breve. Na confissão não é preciso. Há pessoas que vão para a confissão e perdem-se em histórias que não interessam para nada. Isto acontece em geral às pessoas mais velhas, mas também às pessoas mais novas. Às vezes não há formação, já não se ensina às pessoas a confessar. As pessoas vão para a confissão, Sr. Padre, eu ando muito mal. O Sr. Padre nem sabe o que é que me aconteceu, agora deu-me aqui uma coisa no joelho e tenho andado, há 2 semanas com coisa, já fui ao médico, o médico mandou-me ir à fisioterapia, não sei o quê, e daqui a bocado começa a falar da vizinha. A vizinha comprou um canário e tem uma gaiola e não sei o quê, Entretanto, gastou 20 minutos e depois o padre lá vai ouvindo com paciência, às tantas começa a contar os pecados da vizinha, porque a minha vizinha não foi à missa. Não foi à missa. E ela, não sei o quê, não sei o que mais, e os filhos e tal, as histórias dos filhos da vizinha, e passado meia hora, ela falou, e quantos pecados dela é que ela se acusou? Estamos a brincar. 0. O padre ficou a saber os pecados de toda a aldeia. Só faltam os dela. Não. Né? E depois, o que é que acontece? A meia hora das confissões é gasta com uma senhora que teve ali meia hora, ou com um senhor, isto também acontece a todos, que teve ali e nada, contou os pecados dos outros, não se confessou ainda. Né? Eu às vezes tenho que dizer, olha, para se confessar, tem que confessar, para receber a absolvição, tem que confessar algum pecado seu. Senão não pode receber a absolvição. Senão eu tenho que lhe dar um prémio a dizer, olha, parabéns, o senhor é espetacular. Há pessoas que vão para a confissão que parece que é isso que esperam, um diploma a dizer, sim senhor, muitos parabéns, continue que vai bem. Não, a confissão é para dizer, eu pequei por minha culpa, sou pecador, reconheço-me pecador e ofendi a Deus nisto. Não é fácil, é sempre um ato de humildade, mas a humildade faz bem à nossa alma. Se não formos humildes, não entraremos no reino de Deus. Ainda bem que há confissão. Custa, mas faz bem. É daqueles remédios que sabe mal, mas faz bem. Ninguém se diverte na confissão. É verdade que se tivermos muita fé, quase que não se sabe mal. É tão bom, porque a gente sabe que está lá Jesus e que nos perdoa, e isso, digamos, faz-nos esquecer o resto. Mas humanamente é sempre uma humilhação, não é? Há muitas pessoas que caem na tentação, Sr. Padre, eu confesso-me diretamente a Deus. Os padres são mais pecadores que eu. Agora temos havido escândalos e tudo. É verdade, os padres são mais pecadores que tu. Mas Deus deu o poder de perdoar os pecados a padres mais pecadores que tu. Esta é que é esta. Acabámos de escutar no Evangelho. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.
Jesus nunca disse, só quem não tiver pecado é que pode perdoar os pecados. Só quem nunca pecar é que pode ser confessor. Não. Os pecados são mais pecadores que eu. São. Os padres. Se calhar. Só Deus sabe, não é? Mas andam aí uns bandidos à solta. Temos que rezar pelos padres, começar por mim. Podem rezar por mim, que também sou um bandido. Não é? E também me confesso. E também luto com a graça de Deus, não é? Para servir melhor a Deus. Tento não me cansar de me levantar. Às vezes a gente cansa-se de levantar, que cai, e cai, e cai, e cai. Às vezes sempre nas mesmas coisas. E às vezes a vontade, o desânimo pode ir tomando conta de nós. E a gente começa a desistir, começa a baixar os braços e para de lutar. E fica no chão. Isso é que é um desastre na vida espiritual. Isto é que é, no fundo, o desânimo é das coisas mais perigosas na vida espiritual. Jesus também diz isto à Santa Faustina. E a Santa Faustina também se confessava com muita frequência. Há uma definição de santo que eu gosto muito e que se aplica bem a isto. Santo é um pecador que não desiste. É a minha definição preferida. Porque é verdade. O santo é um pecador que não desiste. O Papa João Paulo II confessava-se todas as semanas. O Papa Bento XVI ainda é vivo, confessa-se todas as semanas. É um pecador que não desiste. O Padre Cruz dizia, devo todo o bem espiritual... Eu até tenho aqui a frase dele. É uma frase maravilhosa. Todo o meu bem... Toda a gente conhece o Padre Cruz, certo? O Padre velhinho, que morreu em fama de santidade. Todo o meu bem se deve à frequência dos sacramentos, diz ele. Comecei em Coimbra e continuei no seminário de Santarém. E depois diz aqui a frase forte. Há perto de 70 anos que tenho o hábito da confissão semanal. 70 anos a confessar-se todas as semanas. O que é que isto mostra? Santo é um pecador que não desiste. A nossa luta não termina no dia da morte. E por isso é que Nossa Senhora, em tantas aparições, pede para a gente se confessar todos os meses. Ou até todas as semanas. Faz diferença. Os 5 primeiros sábados, por exemplo, não é? Todos os meses. Faz diferença, faz diferença. Mas são sempre os mesmos pecados, Sr. Padre. Mas também não é preciso andar a colecionar pecados novos. Não é? São os que são. Não é? É um pecado indiferente quais é que são. O importante é que te arrependas sinceramente e que te confesses e que recomeces. Por isso é que há uma virtude cristã que se chama virtude da penitência, onde no Evangelho de hoje da missa Jesus dizia, se em vós tivessem feito os milagres que aconteceu, há muitos se teriam arrependido e feito penitência. A penitência não é só obras de penitência, mas é uma disposição da nossa vontade de ódio ao pecado. O que é a virtude da penitência? É uma disposição, uma atitude em nós de ódio ao pecado, de guerra ao pecado. E quem odeia o pecado? Quem ama muito a Deus odeia o pecado, porque são incompatíveis. O pecado ofende a Deus e separa-nos de Deus. Portanto, se eu amo a Deus, odeio tudo aquilo que me separa dele. Odeio tudo aquilo que ofende a Ele. Portanto, se o meu amor a Deus for grande, o meu ódio ao pecado é diretamente proporcional. Se o meu amor a Deus crescer, o meu ódio ao pecado cresce. Não há hipótese. E quanto maior for o meu ódio ao pecado, mais empenhada vai ser a minha luta. Às vezes nós lutamos pouco contra o pecado. Nós vamos nos habituando, vamos nos conformando, eu sou assim, sou padre, eu sou assim. Isto é o meu caráter. Não é o teu caráter, é a tua falta de caráter. Devias era ter juízo e vergonha na cara. Luta. Deus não fica... O triste para Deus não é a gente não conseguir, é a gente não tentar, é a gente não querer. Isso é que é triste. Aí está a raiz do problema. E o problema é que com os anos às vezes a gente vai afrouxando, vai-se acomodando, vai se sentando, tipo sofá. Né? Eu sou assim, paciência. Sou padre, olha, as mentiras e tal. Olha, corrija-se, muda. Está a lutar ou não está a lutar? Lute. Eu não consigo. Tudo bem. Deus pede-nos que a gente faça o melhor que pode. Depois, se não conseguimos, Ele lá está de braços abertos. O drama é quando nós já não queremos.
Aqui é que está o problema. E, portanto, isto é uma coisa também muito importante que devemos pedir sempre que vamos confessar e para a nossa vida. No fundo, é pedir que aumente a nós o amor a Deus, que aumente o ódio ao pecado, que aumente a verdadeira contrição. Aquilo que eu dizia há bocado, o arrependimento sincero. Quanto mais profundo for o nosso arrependimento, mais fruto vamos tirar da confissão. Quanto eu mais tiver arrependido do que fiz, mais fruto, mais transformado eu saio dali. Mais transformado. Porque a graça passa sempre, mas o problema é a minha disposição. Se eu estiver bem aberto à graça de Deus, eu fico muito transformado. Se eu estiver pouco aberto, fico menos. Não é? Se eu estiver fechado, se eu não estiver arrependido, fico na mesma. Neste caso até fico pior, porque ainda ofende a Deus. Portanto, são coisas que às vezes as pessoas não pensam muito quando se vão confessar. Não é? Dizem as coisas de sempre e estão pouco preocupadas se estão arrependidas ou não. Pede a Deus a graça, pede a Deus a graça. Senhor, dá-me a graça de confessar-me bem, de arrepender-me de todo o coração destes pecados que eu fiz, de os detestar. Depois há brincadeiras simples que a gente pode fazer, não é? Com as coisas que a gente gosta mesmo, a gente muda e a gente mexe-se, não é? É a tal história, se tenho uma unha encravada, se eu quero mudar, resolvo, vou ao hospital, quer dizer, não ando a enrolar com aquela questão. Quando ando a enrolar, significa que não quero assim muito resolver a unha encravada. Não é? Quanto mais outras coisas que eu vejo, as pessoas correm atrás de tudo, porque, quer dizer, dou sempre os mesmos exemplos, mas são os que me vêm à cabeça, para ver a Liga dos Campeões, não é? Ou para ver o jogo da seleção, as pessoas saem mais cedo do trabalho, não é? O patrão também deixa, etc. E sei que mais, e vai tudo para o plasma, no café, que tem Sport TV, gol! Pronto, é o amor. O amor põe tudo em movimento. O amor põe tudo em movimento. E nós, às vezes, para nos confessarmos, ou para ir à missa, Sr. Padre, não houve, está a chover. Não fui-me confessar porque estava a chover, e há greve dos metros, etc. E inventamos desculpas. É verdade que são alguns obstáculos, mas, no fundo, o problema não é o tamanho dos obstáculos, é o tamanho do teu amor, que é pequeno. Se o teu amor for grande, esses obstáculos parecem grãos de areia. Portanto, a solução do problema não é tentar baixar os obstáculos, é aumentar o amor. Se o amor for grande, a gente passa tudo. Venham eles, quantos são? Vamos. Vou-me confessar, dê lá para onde der. E se não, naquela paróquia não tiver lá o padre, eu vou à outra. E se for à outra, vou chatear o padre. E vou ser amigo do padre e vou combinar com o senhor padre. Senhor padre, eu preciso me confessar muitas vezes, que eu sou um pecador. Está bem. Então vamos combinar aqui um horário. Então, todos os dias, já está. Pronto. Senhor padre, olhe, senhor padre, ajude-nos, porque sem a confissão nós estamos feitos ao bife. Não é? Pronto, e o padre também se vai entusiasmando, etc. E também podem dizer, senhor padre tem-se confessado. Não é? Não é mau. Não é? Pronto, enfim, com jeitinho, temos que nos ajudar uns aos outros. Depois, às vezes, também acontece mais um erro, que é a tentação que temos de um pouco de justificar os nossos pecados. Às vezes vamos para a confissão, até dissemos o pecado. Senhor padre, eu no outro dia gritei com a minha mulher. E atirei com a frigideira, parti o vidro da cozinha. Está bem, lá se foram os ovos e não sei o quê. Mas o seu padre não está a ver. É que eu estava a ver o Benfica e ela mudou para a novela. E ainda se riu na minha cara. Quer dizer, começamos a justificar o pecado. Estragamos tudo. Quer dizer, no fim de contas, o padre às tantas tem que me dizer, deixe estar, olha, o senhor não fez mal nenhum, o senhor fez muito bem. Só atirou com a frigideira. Não justificar os pecados. Não, eu pequei, eu estou ali para reconhecer perante Deus que eu fiz o que não devia ter feito. Ou disse, ou pensei, ou o que for. Ou não fiz o que devia ter feito. Ou não fiz o que devia ter feito, exatamente. Portanto, não é para justificar. Há muitas circunstâncias. Deus sabe. Não queremos que o Padre nos bata palmas. Queremos que o Padre nos dê a absolvição de Deus. Portanto, não tentar fazer boa figura. Não é para isso que serve a confissão.
É o que é. E pronto, e às vezes também falta, às vezes descuidamos um bocadinho na penitência, e há pessoas que se esquecem de cumprir a penitência, cuidado, faz parte do sacramento, cumprir a penitência, se for possível cumprir logo, fazer logo. Se o padre mandar rezar, ou não sei o quê. Às vezes as penitências são um pouco mais complicadas, não dá para fazer logo, a minha sugestão é escrever um papel, porque às vezes passa uma semana, 2 semanas, um mês, e eu já não me lembro qual era a penitência, não é bom, não é bom. E às vezes também falta um bocadinho, isso é, no fundo, isto é consequência da falta de arrependimento. Quando falta o arrependimento, no fundo falta o propósito de emenda. Porque no fundo eu não estou muito arrependido, portanto estou numa de isto vai continuar assim. Sr. Padre, digo umas mentirinhas piedosas à minha vizinha. Ela mete-se muito na minha vida. Portanto, ela perguntou-me, olha, foste ao cabeleireiro ontem? E eu disse, não. Fui à casa da minha irmã. O que é que ela tem que se meter, não é? E, portanto, nós habituamos-nos e às vezes temos aqui uns pecadozinhos de estimação. E então não são pecados graves, normalmente, às vezes são, não é? Mas isto é mau. É mau a gente não se arrepender dos pecados pequenos. Também isto é um problema. Às vezes nós, os grandes, até percebemos que são pecados. Os outros achamos, isto é pouca coisa, Sr. Padre. Os pecados pequenos magoam Jesus. Voltamos ao início. O pecado ofende a Deus. Olha para Jesus na cruz, olha para a paixão. Não tem graça ao pecado. Nem os pequenos. Nem os pecados pequenos têm graça. Portanto, ódio ao pecado é ódio ao pecado. Não é só ódio a alguns pecados. E às vezes os pequenos, nós, como eu digo, fazemos ali uns de estimação e até dizemos na confissão, mas amanhã a vizinha pergunta, então, e foste à praça? Não, fui ao cinema. E pronto. E habituámos-nos a viver assim, com o pecado. Não. Falta ao propósito de emenda. Eu conto sempre aquela história, termino com isto, porque já é tarde, que é uma história, não é de ninguém, mas que exemplifica bem a falta do propósito de emenda. É aquele senhor que se veio confessar à paróquia e tal, Sr. Padre, faltei umas domingos à missa e tal, e não sei o quê, e bebi uns copitos a mais, também ninguém se confessa muito disto, mas apanhar bebedeiras é pecado grave, e as drogas também, porque faz perder o uso de razão. E, Sr. Padre, sabe, este inverno foi muito frio, e às tantas, olha, roubei alguma lenha ali ao meu vizinho. Ele tem lá muita, ele nem sabe, e portanto estava frio, fui lá, roubei. Olha, fui lá, eu acho que foi 3 vezes. Foi 3 vezes, foi. Pronto, o padre lá lhe dá os conselhos, não faça isso e tal, e dá-lhe a penitência, vai rezar uma salve rainha e e começa a rezar a absolvição e o senhor diz, Sr. Padre, espera aí, olha, ponha aí 4. Ponha aí 4 que eu assim no caminho para casa ainda vou buscar mais um. Portanto, isto é a falta de arrependimento, é a falta de propósito de emenda. Quer dizer, ele ainda não saiu da confissão, já está a planear o próximo. Pois é, não é? Portanto, temos que ter cuidado. Viver bem a confissão é meio caminho andado para o céu. E os santos, no fundo, a gente olha para a vida dos santos e eles confessavam-se com muita frequência e lutavam a sério contra o pecado. Então, que o Senhor nos conceda a todos esta graça. Agora vamos ter um momento de adoração em que podemos pedir a Jesus tudo isto. Não é? Sr. Padre, eu sou muito fraco e pecador. Somos todos, sem exceção. Somos todos fracos e pecadores. Por isso precisamos dos sacramentos. Por isso precisamos da oração, da graça de Deus, etc. E Deus, quando reconhecemos a nossa fraqueza com humildade, enche-nos da sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E o São Paulo dizia, quando sou fraco é que sou, porque a graça de Deus pode vir até mim. Amém?